ficará imunda enquanto durar o fluxo, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama em que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua menstruação. Quem as tocar ficará imundo. Portanto, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Irmãos, imagina que os judeus, eles liam, reliam e liam. Para quê? Agradar a Deus. E esta mulher, ela sabia que ela não podia estar naquele lugar. Mas segundo a palavra diz que ela gastou todos os seus bens com vários médicos e ela não pôde ter a cura. Mas ela sabia que aquele que estava ali poderia mudar a sua história. Jesus, ele está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui, muitas vezes, estas passagens, Deus quer falar conosco, muitas vezes é o pecado que está no homem, que traz ele esse tipo de impureza. Muitas vezes nós distanciamos de Deus por causa do pecado. Mas aquela mulher ali, ela estava convicta em seu coração, que somente dela tocar na orla, na aba das vestes de Jesus, ela seria curada. Ela enfrentou todo o preconceito daquela multidão que cercava ali. Então ela caminhou, certamente ela chegou por baixo, gateando para tocar em Jesus. Veja bem, quando Jesus sentiu um toque diferente, ele parou toda a multidão e disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Jesus, ele sabia quem havia tocado. Ele queria ouvir a boca daquela mulher. Por que ela estava tocando nele? Talvez Jesus poderia dizer: mulher, o que você está fazendo aqui no meio desta multidão? Você está vendo que você está quebrando a lei. Você já está imundo, está, trazendo impureza para todas as pessoas que você está tocando. Você acabou também de trazer impureza à minha pessoa. Mas Jesus não falou nada disso. Porque Jesus, ele veio quebrar esse paradigma que as pessoas tinham através da lei. Jesus não tinha preconceito. Mas os homens, os religiosos, eles tinham esse preconceito. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Meus irmãos, aqui entra algo tremendo. O impuro contamina o puro. Mas aqui acabou de quebrar algo. O puro purifica o imundo. É esse Deus que nós servimos. Muitas vezes nós chegamos como essa mulher imunda diante de Jesus. E não importa o tamanho da sua imundície. Se você verdadeiramente, com fé tocar em Jesus, você vai sair daqui curado nesta manhã. Meus irmãos, nós servimos um Deus vivo, um Deus presente. Nós não brincamos de igreja. Quantas pessoas têm experimentado o poder de Deus? Quantas pessoas têm tocado em Jesus? Ficando livre, dessas amarguras da alma. Irmãos, Jesus, ele é presente. Ele quer mudar a sua vida. Mas você precisa de crer. Você precisa de querer. Você precisa de romper com certas tradições. E Jesus, ele é presente. Veja bem que Jesus, ele não somente quebrou esse preconceito que os homens tinham por causa da lei, mas a palavra de Deus também diz
que os homens que se tocassem em cadáver se tornaria impuro. Logo depois, veja bem, quem que chegou primeiramente em Jesus? Foi a mulher? Jairo. Por quê? A filha dele estava morrendo. E depois o que aconteceu? Ela morreu. E Jesus, o que ele fez? Ele foi até a filha de Jairo e tocou em uma defunta. Vocês estão percebendo? A lei, veja bem, vamos lá em Números, capítulo 19. Números 19, do 11 ao 13. A palavra de Deus diz assim: aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias. Purificar-se-á com esta água no terceiro e no 7º dia. Então será limpo. Mas se não se purificar no terceiro e no 7º dia, não será limpo. Todo aquele que tocar um morto, cadáver de alguém que morreu, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele. É imundo, permanece nele a sua imundícia. Meus irmãos, hoje nós vivemos um tempo, uma nova dispensação, mas eu quero dizer para você que o povo levava a sério essa palavra que nós acabamos de ler. No momento que uma pessoa tocasse em um cadáver, ele se tornaria impuro. E ele precisava de fazer todo aquele ritual para ficar livre daquela impureza. E se ele deixasse de cumprir aquilo, ele precisava de ser morto. Você acha que aquela passagem, quando os homens pegaram aquela mulher em ato de adultério, você acha que eles vieram com aquelas pedras na mão de brincadeira? Você acha que eles não eram capazes de massacrar aquela mulher com as pedras? Claro, o povo levava isso, sabe, à risca. Sabe, Jesus aqui, ele quebra mais um paradigma. Ele toca em um morto. Sabe que Jesus, ele permanece puro. Mas Jesus, ele traz vida sobre o impuro. E aquela filha de Jairo é ressuscitada. E as pessoas religiosas da época, cada vez, quando eles viam isso acontecer, mais ódio trazia no seu coração. Aparentemente parecendo que Jesus era contra Deus, mas ele é o próprio Deus. A palavra de Deus que ele diz que ele não veio trazer condenação ao mundo, mas o mundo já estava condenado. Ele veio trazer reconciliação entre Deus e os homens. Meus irmãos, a palavra de Deus nos garante que ele nos amou, que ele te amou. Amou primeiro, antes que você mesmo, imaginasse que Deus havia te escolhido. Deus já tinha um propósito na sua vida. E muitas vezes, irmãos, nós, pelos esses preconceitos, muitas vezes as pessoas tentam nos rejeitar, porque nós sabemos que nós erramos, fazemos coisas erradas, e nós não aproximamos de Deus. Mas se Jesus estivesse presente na sua vida, naquele momento, se você tivesse o privilégio de estar olhando para Jesus, será que Jesus ia te apedrejar pelos seus atos? A intenção de Jesus no seu coração é que você se arrependa dos seus pecados, que você reconheça que você realmente é imundo e você precisa de ser purificado. E a palavra de Deus muitas vezes usa água
para que os homens viessem a se purificar, e também o sangue. E sabemos que todos esses rituais, que nós hoje ainda olhamos para a palavra de Deus, sabemos que isso está voltada para a pessoa de Jesus. O sangue de Jesus é que nos limpa. É a água, o Espírito Santo de Deus que lava todos os nossos pecados. Deus, Ele tem poder para nos purificar. Mas nós precisamos de ter fé e acreditar nesta palavra. Isso aqui não é simplesmente um conto, mas isso aqui é uma realidade que você pode apalpar, você pode experimentar o poder de Deus na sua vida. Ah, meus irmãos, só aqueles que estão padecendo, que muitas vezes dão valor, sabe, no sangue, no perdão que Jesus tem para as suas vidas. No dia que nós precisamos verdadeiramente, aquelas pessoas que estão enfermas, ali no leito, sofrendo, padecendo, certamente elas dão um imenso valor. Esta mulher que padeceu muito, certamente ela falou: Senhor, e agora? O que será de mim? Mas até um dia que ela ouviu falar de Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que pode mudar, sabe, aquele que pode transformar. Quero dizer para você, que você está ouvindo, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você entrou aqui nesta manhã, porque Deus marcou um encontro com você. E ao ouvir esta palavra não é minha, mas é a palavra de Deus. E eu creio que quando esta palavra verdadeiramente vai penetrando aí no seu coração, vai quebrando, sabe, todo o preconceito, toda a resistência. Quem faz isso não é o homem, mas é o próprio Deus. É Deus que tem poder para mudar e transformar as nossas vidas. Imagina que houve um dia que Jesus encontrou ali com certas pessoas também, que eles tinham tanto cuidado que, de certa forma, através da lei, eles também começaram a ter tradição em certos rituais, porque eles queriam ser mais santos ainda. Antes de comer, lavarem as suas mãos, para que não viesse a contaminar com algo. E Jesus quebra também um paradigma, dizendo para eles que o que faz mal ao homem não é aquilo que, sabe, entra pela boca, mas aquilo que sai, porque aquilo que sai da boca é que está no coração do homem. E ele também disse: porque vocês também deixam de cumprir a lei por causa das suas tradições. Muitas vezes as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus por causa das suas tradições, dos seus parentes, daqueles rituais, sabe? E Jesus, Ele quer que você simplesmente creia na sua palavra. Jesus também, Ele não rejeitou, sabe, certas pessoas que viviam excluídos da sociedade. A palavra de Deus diz que os leprosos não poderiam estar no meio do povo. Por quê? Porque eles traziam impureza, contaminavam as pessoas, o ambiente onde se encontravam. Era comumente as cidades daquela época serem cercadas de muros, e essas pessoas, depois que eles passavam pelo aquele ritual, se realmente aquilo era lepra ou não, eles precisavam de viver no meio do deserto, no meio do nada. Sabe, irmãos, muitas vezes tem pessoas que vivem longe de Deus por causa da lepra, não da lepra física, mas, sabe, da lepra do pecado mesmo. Elas mesmas sabem que estão contaminadas, e por isso que muitas vezes, quando nós convidamos pessoas para virem à igreja, elas se sentem rejeitadas por elas mesmas, por causa das suas ações, das suas vidas tortuosas,
o qual elas praticam